Eu fui, como já foi apresentado aqui, durante 3 anos e meio, o chefe do escritório de dados da Prefeitura do Rio de Janeiro. É um grupo chamado Pensa, Sala de Ideias, e confesso que esse nome só me caiu bem mesmo depois que eu entendi a importância do pensar dentro da administração, que é algo que a gente tem, enfim, infelizmente, deixado um pouco para trás, e pensar em cima de dados, pensar em cima de elementos fáticos que tragam uma solução não só científica, que isso é um processo pós-moderno que já foi superado lá dos anos 50, 60, mas uma solução que atenda às demandas da sociedade. Acho que esse é talvez um dos aspectos mais importantes. Tá? Eu costumo sempre começar com esse trechinho de um texto do George Thorpe, que ele diz que a cada 14 minutos entra alguém num palco, um executivo de vendas, dizendo "Data is the new oil", falando que vai ser a solução de todos os problemas, o valor que os dados têm, mas ele tem uma leitura crítica disso, e muito, muito apropriada. Tá? Para o George Thorpe, eles têm algumas semelhanças, ambos têm riqueza, têm dificuldades para serem obtidos, mas acaba por aí. Na verdade, eles têm algumas diferenças fundamentais. Dados a gente não consome, a gente acumula. A gente tem dados hoje, a gente vai ter muito mais no futuro. Curva contrária à curva do petróleo. O petróleo diz nada sobre a nossa sociedade. Dados relatam, eles são gerados pelo nosso comportamento. Então, ele tem uma importância muito maior nesse aspecto. Permite que a gente construa soluções de baixo para cima. E eu acho que a gente está passando por uma fase muito importante na sociedade. A gente vai olhar para trás no futuro, talvez daqui a 100, 200 anos, e categorizar esse momento que a gente está passando hoje, talvez muito próximo, e eu diria até, tentaria arriscar aqui, talvez mais importante até do que diversas outras grandes revoluções que a gente passou na história. Uma delas, a questão quando a gente passou a ser a revolução agrícola, quando a gente inventou a escrita, quando a gente descobriu o fogo, quando a gente inventou a roda, todas essas, até a Revolução Industrial, na minha opinião, talvez a única que se equipare à mudança que a gente está passando agora é a Revolução Agrícola, porque ela formou o nosso conceito de sociedade que a gente tem hoje. Todos os outros acrescentaram, foram tecnologias que melhoraram ou ampliaram nossa forma de viver. O que aconteceu na Revolução Agrícola, não. E o que está acontecendo agora tem a mesma dimensão. Muita gente costuma dizer que esse momento é marcado pela internet. Eu penso que não. Internet, para mim, é um meio, é um canal onde se dá. As grandes revoluções, os grandes recursos que estão vindo para fazer essa revolução é a conectividade, isso sim, não só a internet, mas a conectividade, dados e inteligência artificial. A gente mudou toda a nossa estrutura de rede que a gente trabalhou até recentemente, que era baseada em redes centralizadas, né? Você pensa numa rede de telefonia, numa rede, enfim, de distribuição, uma rede de delivery, qualquer rede a gente sempre trabalhou com pontos centralizados, em que um ator era o controlador de como aquela rede funcionaria. Uma rede, uma topologia que a gente chama de estrela. A internet quebra isso. Ela coloca uma série de caminhos possíveis, alternativos para essa conexão, e o que ao mesmo tempo é a fortaleza da internet é a fraqueza da nossa estrutura de sociedade. Porque quando a gente começa a indexar, entender como esses novos elementos, componentes da internet, aqui no caso do site, se relacionam, esse é um mapa da internet, né, usando como um site cita o outro, que é o modelo do Google, né, de indexação do PageRank, a gente vê que isso aqui é o mapa mundi da internet. Tá? Isso daqui, sem fronteiras, onde o Brasil está meio misturado com os Estados Unidos, com um pouco misturado com a Europa, só a China que está um pouco mais isolada ali, que vocês reparam, por causa do Great Firewall que eles têm, que limita o acesso de dentro para fora e de fora para dentro. Mas, em essência, é a mesma... a internet fora acaba tendo alguns agrupamentos, por conta, fora da China, por conta de semelhanças linguísticas, culturais, etc., mas não tem mais aquela delimitação estanque que a gente tinha de Estado. Isso afeta desde as macroestruturas, como Estado, até o comportamento individual. Esse é um exemplo de um paper publicado pela Marta, na Nature. Marta Gonzalez é uma professora do MIT, trabalhou muito com a gente aqui na Prefeitura do Rio, durante esses quase 4 anos do Pensa, e usando dados que a gente coletava da sociedade, fazendo uma série de análises, e uma das conclusões que eles chegaram é que o Waze já está produzindo mudanças no comportamento do cidadão pelo simples fato de romper aquela bolha que o cidadão se coloca quando entra dentro de um carro.
A gente está acostumado a viver em sociedade, é educado. Tem um desenho do Pateta que eu costumo mostrar, não vou mostrar aqui para não tomar tempo. Mas vocês lembram aquele desenho dos anos 50, que o Pateta, quando assume o volante do carro, vira o Mr. Real, que é um cara super agressivo, que sai batendo no carro e etc. E aquilo é sintomático do nosso comportamento. Quando a gente está na rua, quando ele está lá andando na calçada, ele cumprimenta todo mundo, ele é simpático, ele entra no carro e ele vira aquele monstro. Porque no carro ele se isola da sociedade. Um simples aplicativo, como o Waze, nesse exemplo que a Marta me deu, é capaz de identificar que só pelo comportamento colaborativo, a redução do selfish driving, que é o comportamento egoísta na tomada de decisão, de caminho, a gente consegue reduzir de 15% a 30% o engarrafamento nas cidades. Vejam a importância que tem a questão da conectividade dos dados e de aumentar a inteligência artificial por trás do nosso modelo de comportamento. Eu não vou nem falar do volume de dados que a gente está gerando. Quem tem mais de 2 anos de conta de Facebook aqui? Imagino que vocês já devam ter dado mais de 200 likes ali, né? Num post, numa coisa. Tem um estudo muito interessante, que está citado no próximo exemplo, que eles pediram para as pessoas preencherem um formulário a seu respeito, preferências alimentares, time de futebol, cor preferida, orientação sexual, enfim, uma série de questões pessoais, e que essa pessoa distribuísse o formulário para que outros ao seu redor preenchessem também, sobre aquela pessoa, tá? E aí eles, de acordo com o grau de distância, eles identificaram um padrão de acertos sobre a pessoa principal sendo analisada. Foram mais de 2.000 pessoas que responderam esse formulário. Depois eles analisaram os perfis dessas pessoas no Facebook e tentaram com o algoritmo identificar, responder o mesmo formulário. E o resultado é o seguinte: com mais de 200 likes na sua conta no Facebook, o algoritmo acertava tanto quanto a sua esposa, o seu marido, o seu cônjuge, tá? O seu formulário. Com mais de 250 likes, ele acerta mais do que o seu cônjuge, talvez mais do que você a seu respeito. Tá? Então, vejam a importância que tem desses dados que a gente está gerando, desse tipo de resposta que esses aplicativos podem dar para a sociedade. Isso tem alguns efeitos. Na Bolsa de Nova York, um grupo de físicos, mais de 2.000, tem trabalhado para desenvolver softwares, robôs, para fazer trade, né, para fazer operações nas bolsas. Hoje, mais de 70% do mercado americano de ações é negociado por robôs. É a mesma coisa no Brasil e em outros países. Né? Isso significa o seguinte: meu dinheiro está lá no banco, o seu dinheiro está no banco, não está lá parado. Esse dinheiro está aplicado, está gerando e provavelmente está lá na bolsa. Então a sua poupança, o seu plano de previdência, tudo isso está na bolsa de valores, sendo hoje operado por robôs. Isso tem sido usado bastante. Um dos caras que pregava o uso disso, começou a falar a respeito da importância de fazer isso, é esse sujeito aqui, o Kevin Spacey, que a Netflix comprou a ideia, usando dados, eles fizeram uma série chamada Game of Thrones. Muita coisa que está acontecendo na série a gente viu acontecer... House of Cards, perdão, obrigado. Muita coisa, acho que os dados foram tão bem usados no House of Cards que muita coisa do que viria a acontecer já estava previsto ali. Então, reparem o efeito disso na nossa sociedade. Tá? Em 2015, no Reino Unido, os trabalhistas eram favoritos e perderam. Depois, agora, a May era favorita, os trabalhistas recuperaram. A gente teve o Dória, que ganhou aqui em São Paulo no primeiro turno, sem que isso fosse previsto. Teve o Brexit, que não era previsto, o Trump eleito nos Estados Unidos, que não era previsto. E não para aí. A gente teve o Occupy Wall Street, a gente teve a Primavera Árabe, a gente teve as Jornadas de Junho no Brasil. Existe um esgarçamento do nosso conceito, dos nossos conceitos clássicos de estruturas sociais, que não é só no Brasil, não é só que essa crise, isso é global. Talvez muito porque as nossas estruturas institucionais não estão preparadas para responder às demandas que a sociedade hoje tem. Então, hoje você está acostumado a fazer uma busca por viagem ao Egito no Google, e se você é uma pessoa que faz viagens de alto padrão, ele vai te mostrar opções mais caras. Se você é uma pessoa que prefere viagens econômicas, mochilar, ele já vai te dar opções nesse padrão. Enquanto isso, você vai lá procurar o governo para alguma prestação de serviço, e o que você recebe de volta? Um atendimento absolutamente antiquado, pasteurizado, que, a pretexto de isso, enfim, a teoria burocrática lá do século XVIII, enfim, francesa, a burocracia, a pretexto de igualar todos, que era essa a ideia da burocracia original, evitar tratamentos distintos, né, entre as pessoas na sociedade, acaba não respondendo a ninguém. A gente precisa seguir hoje um caminho inverso desse caminho da burocracia francesa que a gente incorporou,
que a gente não precisa mais de tratamento igual para todos. A gente precisa de tratamentos customizados para os nossos cidadãos. Tá? E aí entra o uso de dados, o uso de inteligência nos governos. Esse é um exemplo, eu costumo dizer que a gente tem que passar, quebrar, e aí seguindo um pouco de novo a linha do Bauman, do Castells, a gente tem que quebrar essa separação entre Estado, governo e sociedade e tentar construir um novo modelo de gestão que não seja restrito à participação a cada 4 anos nas urnas. Isso a gente tentou fazer na prefeitura com o Pensa. E eu digo que o nome Pensa me pareceu muito apropriado, mas depois. Porque eu vi que o que a gente estava fazendo lá era, de fato, pensar sistemas de governo, pensar modelos de representatividade e de tomada de decisão. Vou falar de mobilidade. 9% do nosso tempo é perdido no trânsito. Tá? Se você considerar mudanças que estão vindo no futuro, isso pode chegar a 15% do PIB. Estou falando aí de carros autônomos, integrados, elétricos. Se você pensar em toda a cadeia envolvida, aí a gente está falando de mecânico, do estacionamento, do posto de gasolina, do lava-carro, etc. Então, tudo isso vai ser afetado em breve. O que a gente estava tentando fazer no Pensa, na maior parte das vezes, a gente olha para modelos de uso de dados na administração olhando para o primeiro quadrante, que é no short term, para operação. Como é que eu uso esse dado para melhorar a operação? O nosso objetivo lá era chegar no quarto quadrante. Como usar esses dados para repensar a estrutura da cidade. Não só para operação, mas pegar isso para outros, levar isso para outros níveis. Por exemplo, quando a gente começa a analisar os dados de Waze, cruzando os dados históricos, depois que você faz uma série de algoritmos para limpar ruídos, etc., cruza com dados de população do IBGE, a gente percebeu um aspecto curioso. O trânsito do Rio de Janeiro, às 3 da manhã, é só na Lapa, tá? Depois disso, que mostra claramente uma atividade econômica bastante específica da cidade. Mas quando a gente olha o que acontece às 5 da manhã, vocês estão vendo lá em cima que começa a ficar vermelhinho, em 2 alças. Às 6 também. E às 7, uma alça lá no meio, um acesso lá do meio fica vermelho. Olhando mais de zoom, a gente tem um problema em 2 alças, da Washington Luiz e a alça da Dutra chegando na Brasil. Essas alças, quando para o engarrafamento, ele se espalha lá para cima e vai parar uma via de acesso no meio. Então a gente começa a perceber a gênese desse trânsito. É a gênese do que está gerando o problema desses 9% de PIB. A gente pode ver como isso tem evoluído no tempo. Então a gente comparou uma série de semanas no Rio de Janeiro, utilizando dados do Waze, para identificar, por exemplo, que a Semana Olímpica, primeira segunda-feira lá, o que aconteceu em termos de engarrafamento. Mas podem ver que a partir de terça, quarta-feira, o trânsito da cidade voltou praticamente ao normal. Claro, com uma série de medidas que foram tomadas, usando inclusive dados. A gente consegue comparar, vocês não vão ver daí, mas período escolar, período de final de semana, período que colocou faixa olímpica, período que tirou faixa olímpica, enfim. Cada um dessas políticas a gente começa a medir o que está acontecendo. Mas isso ainda é naquele primeiro quadrante, tá? Quando eu começo a usar outros dados, por exemplo, dados de acidente, aqui a gente mapeou os 6 principais locais de acidente na cidade do Rio de Janeiro, segundo os dados do Waze. E levei isso para a 7. A 7 Rio me falou, não, esses dados estão errados, isso não bate com o que a gente tem aqui. E nessa hora me instalou um outro aspecto importante. O que esse dado social estava me provendo não era informação sobre os principais locais de acidente. Eram os principais locais em que as pessoas mais reclamam de acidentes. Reparem que tem uma mudança muito grande nisso. Eu não estou falando do problema a partir do número de acidentes, mas o número de pessoas que reclamam de acidente, como são afetadas por isso. Esse layer, essa camada de tomada de decisão baseada na percepção da sociedade e não do administrador que está avaliando um dado seco de número de acidentes, é importantíssimo para a tomada de decisão. É importantíssimo para a gente decidir onde vai ficar o guincho, onde vai fazer obra, onde vai melhorar a iluminação. Esse dado, quando a gente cruza com presença de pardais, por exemplo, a gente consegue perceber claramente a mudança de comportamento da população fora dos pardais, que são esses pontinhos azuis ali. Tá? A gente consegue perceber que os guardas estão chegando depois, porque os guardas têm GPS no Rio. E fazer um reposicionamento dos nossos guardas, ou propor um reposicionamento dos guardas usando esses dados. Dados sociais, dados de acidentes, dados dos guardas, dados dos pardais. Vejam a riqueza que isso pode trazer. Mas vou mais além. Quando a gente começa a perceber o comportamento da sociedade, a gente começa a conseguir fazer esse tipo de coisa. Isso aqui é um simulador de tráfego. O que acontece se eu perder o túnel Rebouças em um sentido? Como o trânsito vai se espalhar pela cidade? A gente conseguiu rodar isso usando dados sociais, dados gerados pelo Waze, dados de
trânsito da cidade e simular o engarrafamento perdendo cada um dos quarteirões da cidade e dar um ranking, dizer esse é o quarteirão mais perigoso para se perder, isso inclusive para questões de segurança, para as Olimpíadas, tá? A gente sabia exatamente qual o risco de cada quarteirão, se uma manifestação, um ataque terrorista parasse aquele quarteirão e até onde o trânsito se espalharia. Isso com base em dados, você não consegue fazer isso se você não tiver dados da sociedade. E eu vou direto para o ponto que eu acho que aqui é um dos mais importantes para a gente encerrar, tá? Como eu já disse lá atrás, 9% do nosso tráfego é perdido em engarrafamentos. No Rio isso é 20 bilhões de reais, São Paulo 60 bilhões de reais ano. Tá? Mas não é o Estado que perde isso, é o cidadão. Porque você vai chegar no horário, no trabalho, você é que saiu mais cedo. Então isso está na conta do cidadão. Como é que a gente pode usar esses dados para tentar entender como aplicar a solução na cidade? Bom, usando aí de novo os dados do Waze, a gente identificou todas as áreas de engarrafamento, as 30 principais. Se eu tenho 9% do PIB sendo perdido em toda a cidade, essas 30 principais áreas correspondem a 26% do total de engarrafamentos, tá? Logo, eu consigo saber o custo dessas 30 principais áreas. No caso do Rio, daqueles 20 bi, dá 5,2 bi, tá? 2,4% do PIB. E mais, eu consigo colocar preço em cada engarrafamento da cidade. Porque eu sei o tempo que as pessoas estão perdendo em cada engarrafamento. Se eu sei o total, vejam, esses estudos que pegam o total da cidade são bastante comuns, bastante usados, falar cidade tal perde tanto, cidade tal perde tanto. Mas dificilmente a gente chega a dizer, é nesse quarteirão, é nessa rua que se perde tanto. Esses dados sociais gerados pelo usuário no dia a dia permitem que a gente chegue a esse nível. E a gente pode começar a medir. Se a solução da Bicalho me custa 1,3 bilhões, que era a criação do BRT Transbrasil, e ali o cidadão está perdendo 840 milhões ano, se eu reduzir 50% desse engarrafamento, em 4 anos eu paguei com o tempo que eu devolvi para o cidadão, que no final das contas está pagando com os impostos o BRT que está sendo colocado como solução. Ou seja, veja como a gente começa a fechar o ciclo entre quem é o beneficiário e quem paga pela solução do problema e medir essa solução, tá? A gente foi para a questão de realocação de áreas de transferência de entulho, a gente passou por estratégias para reduzir os alagamentos na cidade, criando rankings dizendo quantas pessoas eram afetadas em cada área de engarrafamento, que a gente usou a mesma metodologia aqui com o Banco Mundial para medir a emissão de gases do efeito estufa em cada região da cidade. Então no Rio, acho que hoje é a primeira cidade do mundo a conseguir dizer o quanto se perde, inclusive em linhas de ônibus. Tá? Esse caso foi para ônibus, mas a gente consegue fazer isso também com os azuis, a saber o quanto você emite em cada região da cidade. A gente vai ter para o futuro mudanças muito grandes, isso aqui é parte do estudo do MIT, que foi feito em parceria com a prefeitura e com a FGV e com a COP, usando uma pancada de dados de celular, para criar um modelo de Smart Routing para carros integrados. Tá? Isso aqui é o que vai fazer a grande diferença entre carro autônomo e um modelo de carro autônomo integrado. A gente tem um componente social no modelo de alocação de veículos nas ruas. Hoje, se você usar o Waze, ele escolhe sempre a melhor rota para você. É aquela história que eu falei, de 15% a 30% do engarrafamento pode ser reduzido só pela melhor distribuição dos veículos na malha viária disponível. O que a gente pretende fazer é implementar testes com modelos de melhor distribuição, que só isso seria capaz de reduzir de 15% a 30% daqueles 9% que a gente tem de perda anual. E deixo como pergunta para a gente aí, fechando tudo isso que eu comecei aqui, tentando falar de uma forma bem rápida, dizer que a gente pode usar dados, a gente pode usar tecnologia, a gente pode usar inteligência artificial, machine learning para desenvolver. Todos os projetos usavam tudo isso, tá? Dentro do Pensa. Mas nada disso vai ser mais do que ferramenta se a gente não pensar em como isso pode reestruturar nossas instituições, nosso modelo de governo e de relação entre governo e sociedade, tá? Liquefação disso, como diz Bauman mesmo no conceito enfim, de premissas da sociedade líquida. Como é que a gente vai criar um novo modelo de governo que use essas ferramentas e que atenda ao que os cidadãos precisam para essas próximas gerações. Só assim a gente vai conseguir manter um modelo de governo que seja legítimo e que seja reconhecido e que a gente não tenha impeachments, manifestações, jornadas e trocas radicais de governo a cada vez mais frequente. Então acho que é esse o recado sobre o uso de dados para a administração. É mais do que para a administração, é para a nossa sociedade. Bom, obrigado, gente.